Muitas pessoas chegando. Sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas a mais um estudo nosso, né? Um estudo que todos nós aprendemos juntos a respeito das emoções humanas. Sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas. E, como sempre, como é nossa obrigação fazer, visto que o estudo não é meu, o estudo é nosso, visto que eu não sou nada aqui, sou só um instrumento. Vamos fazer uma prece então e rogarmos o amparo do Cristo para que Ele possa nos auxiliar. Senhor Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez, reunidos em torno do Teu nome. E aqui estamos, Senhor, com a proposta sincera, honesta, verdadeira, todos nós, Senhor, de nos tornarmos pessoas melhores. Aqui estamos, Senhor, com o propósito de conhecermos mais a nós mesmos e, a partir desse autoconhecimento, transformarmos em alto amor, em reforma íntima, para que assim possamos sentir a Tua paz, o Teu amor e a Tua luz e levar então, como consequência, a Tua paz, o Teu amor, a Tua luz a todos que nos cercam. Agradecemos a equipe, a espiritualidade maior que coordena todos esses trabalhos e damos as boas-vindas a todos os encarnados e igualmente a todas as equipes de tutores desencarnados, bem como seus alunos. Sejam todos muito bem-vindos. E nesse momento então, Senhor Jesus, te pedimos, faça conosco a oração que Tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, em nome da espiritualidade maior, coordenadora deste trabalho, nós damos iniciado, então, o estudo da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Queridos, boa noite a todos. Eu só gostaria, por favor, cliquei errado aqui, que alguém me dissesse se o som está bom. Que assim seja, Ana. Eu estou usando hoje o microfone aqui, então não sei, é uma experiência. Dina, boa noite, querida. Que assim seja, Paty. O som está chegando para vocês bom? O som está bom? Ok, Andréia, ok, Camila disse que está bom, Andréia, Ângela, perfeito. Então, estamos fazendo um teste hoje. Estamos aqui com esse trocinho. Passei por baixo da blusa, é um trocinho aqui que a gente adquiriu. Vamos ver se o som fica melhor, não sei, mas vamos tentar. Gratidão, Aline, Marlene. Vamos ver se nosso irmão Henrique está aqui, né? Henrique, você está aqui, querido? Vamos ver. Oi, Rose. Oiê, meninas. A Ana aqui já dando oi para todo mundo. Para a turma do fundão, né? As meninas da turma do fundão que parece que abriram sei lá o que no Insta. Henrique, meu irmão. Pois é, Ana, estamos tentando, né? Mas você vai ver que nem tanto. Tanto que um dos avisos que eu vou dar é exatamente sobre isso. Eu queria ser, mas só que não. Kelly, boa noite, querida. Boa noite. Eita, Andréia, oi, querida. Oi, Babi, boa noite. Marta. Henrique, querido, gente, eu acho que o Henrique de novo não está aqui. Na semana passada o que aconteceu foi que a bateria do celular do Henrique acabou. Simples assim, né? Às vezes a gente sai e esquece de carregar e é isso mesmo. Então eu tô achando que o Henrique de novo ele ficou sem. Oi, Fernanda. Fernanda Canelas. Boa noite, querido. Queridos, eu acho que o Henrique de novo não está aqui. Provavelmente, então, ou ele está lá
na Salve Si. Boa noite, Nai. Boa noite. Ou realmente o celular dele acabou, então vamos seguir em frente, ok? Então, a partir de agora, queridos. Oi, Babi. Oi, querida. Vamos. Eu vou retirar então os comentários para que a gente possa abrir os comentários novamente na segunda parte. Tá certo? Ele não deu alô, ele não está aqui. Então vamos. Simples assim, né? Então, vamos lá eu falar da ONG Salve a Si. Queridos, a ONG Salve a Si é uma ONG que já existe há muito tempo e hoje quem coordena todos os trabalhos da ONG Salve a Si e da Casa Maria de Magdala é o nosso querido Henrique, que está sempre aqui conosco. São duas casas de acolhimento para pessoas em situação de vulnerabilidade em relação às drogas e que queiram ajuda. Ninguém é levado nem a Salve a Si, nem a Maria de Magdala contra a sua vontade, então a pessoa ela tem que querer. E eu acho que isso é fundamental, porque a pessoa tem que querer. É claro que existem outras questões que às vezes são mais delicadas, também não é o nosso foco adentrarmos aqui, e que as pessoas são levadas compulsoriamente, mas a Salve a Si, Maria de Magdala, não são hospitais psiquiátricos, são casas de acolhimento para acolher os nossos irmãos em vulnerabilidade em relação às drogas. Então, o Henrique já há muitos anos faz um trabalho muito lindo. E depois entre, por favor, siga o Henrique, a ONG Salve a Si. E, por favor, ajude. Se você puder ajudar financeiramente, a Casa Maria de Magdala, que foi fundada há menos de 3 meses, e eles estão precisando de colaboradores fixos por 10 meses, para que após esses 10 meses, de acordo com alguma questão pública, não sei, ele consegue angariar recursos, mas parece que durante esses 10 meses ele precisa muito do nosso auxílio. Então ele precisa de 150 pessoas doando R$ 100 por 10 meses, o quanto você puder. Se você puder doar R$ 20, 30, 50, 10, o que for, entenda. R$ 10 você compra 1 quilo de arroz. Então, o que você puder, por favor, ajude. Então, entre lá na ONG Salve a Si, tem lá a conta de Maria de Magdala. Por favor, ajude, ok? Queridos, vamos então aos nossos avisos de hoje. Temos alguns avisos. Vou repetir, eu acho que eu falei isso já na terça, eu não lembro, mas eu acho que já falei na terça. Queridos, muito, muito, muito provavelmente, a partir da segunda semana de setembro, haverá uma alteração no dia do estudo de Hamed, que é quinta, ele vai passar para a quarta. Porque na quinta-feira, quinzenalmente, eu e Valesca estaremos fazendo uma live com alguém lá da Paraíba. Eu não sei direito, não me pergunte, eu não faço ideia. Só me chama, eu vou lá e falo, faço, seja lá o que for. Então eu não sei direito o que é, mas é uma outra live. Então, quinzenalmente às quintas-feiras. E eles só podem quinzenalmente. Parece que é uma TV, uma rádio, algo assim nesse sentido. E eles só têm quinta-feira disponível o horário. Então, como o meu objetivo é levar o Cristo para o mundo, eu quero levar o Cristo para o planeta, esse é o meu sonho. Então, é mais uma proposta que a gente tem então de divulgação. Como eles só podiam quinta, então estaremos transferindo o estudo de Hamed de quinta para quarta. É praticamente certo, mas vocês serão informados. E aí o que acontece com essa questão? Passando o Hamed para quarta, eu já tenho algumas palestras quarta-feira agendadas até o final do ano. Então, vai ser um período agora de readequação. Eu peço imensas desculpas a todos vocês se ficar meio bagunçado agora, mas eu não estou mais aceitando nenhum convite para palestrar mais em nenhuma quarta-feira, exatamente porque a partir de agora, como hoje eu não aceito convite nem para terça, nem para quinta, nem para sexta, a não serem ocasiões muito excepcionais. Me parece que vai haver 2 ocasiões excepcionais nesse sentido, mas vocês também serão informados. Então, peço perdão e, de qualquer forma, o trabalho com Cristo permanece. Outra coisa, os vídeos no YouTube da semana passada só foi do Evangelho, não foi nem do Renovando Atitude, não foi do Amor e Sexualidade, essa semana também não foi do Evangelho, porque alguém me elogiou, né? Pois é, só que não. O Jack ele não é tão tecnológico assim e ele tem um pouco de preguiça, eu confesso a vocês, eu tenho muita preguiça. Se você quiser que eu faça uma live de 3 horas, eu faço. Agora, se você falar assim, dá para você ficar aqui meia hora em frente ao computador, meia hora baixando vídeo e fazendo não sei o que, e botando título, e baixando para o YouTube. Pense no ser que tem preguiça, gente, não dou conta. Então, desculpa, quer que eu minta, eu posso mentir, mas a verdade é essa. Não tem. Enfim, se alguém quiser me ajudar, é muito bem-vindo, me avisa, tá bom? Eu estou aceitando ajuda.
E a terceira coisa, gente, eu não sou marqueteiro. Eu não sou marqueteiro, né? Então, por exemplo, o estudo de hoje, o título é simplesmente um sentido, né? Hamed está falando sobre mediunidade, eu fui ver isso hoje, né? E eu falei, puxa vida, é um estudo. Se eu fosse um cara marqueteiro, eu teria colocado lá, né? Sei lá, renovando atitudes, estudo, blá 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 blá. E aí fazer um textinho, né? Você quer saber o que é mediunidade? Venha estudar, venha entender, blá blá blá. Onde é que não é marqueteiro? Então, lamento. Esse é um estudo de hoje muito bacana é uma pena que eu não saiba fazer esse tipo de divulgação de uma forma melhor. Tipo, clique aqui, convide um amigo, compartilhe e deixe seu like, sei lá o que, faça sei lá o que das onde, de quando, da onde. Eu não sei fazer isso. E hoje é um estudo que eu realmente gostaria de ter feito. Gostaria de ter sido marqueteiro. Gostaria de ser, eu não sou. É simples assim. Eu sei falar. E mal ainda. Então, mas gostaria. Porque esse é um estudo bem bacana. Hoje a gente vai estudar simplesmente sentido. Eu não fazia ideia do que era. Eu não assistiria uma live se tivesse escrito assim, renovando atitude simplesmente sentido. Desculpa, eu não vinha assistir. Eu ia estar vendo novela. Tem novela, não tem? Então, eu ia ficar vendo novela, seja lá qual for. Mas vamos então ao nosso estudo. Então, gente, já fica aqui o pedido. Se tiver alguém que queira que me ajudar aqui a baixar esses vídeos, fazer capinha. As capas dos meus vídeos do YouTube são horríveis. Tem a minha cara. Se fosse a cara de um Minion, ia estar melhor, entendeu? E é o meu melhor, desculpa. Né? Eu não sei fazer. Então, lamentável, né? Mas é isso. Então, se alguém quiser me ajudar a baixar os vídeos do YouTube, fazer capinha, me ajudar, me ensinar a divulgar essas coisas aqui, sei lá como se faz isso, por favor, será muito bem-vindo. Por exemplo, né? O próprio culto do Evangelho no Lar de terça-feira. Eu podia botar, né? Eu sei que tem essas coisas, né? Compartilhe, não sei o que, divulgue, sei lá o que lá. Aí tem uma, mas não é só escrever, né? Tem uma coisa que você clica e faz, vai para não sei aonde. Ou você pode botar um textinho lá no Stories e clique 2 vezes aqui, marque alguém, sei lá, preguiça, gente. Eu tenho preguiça de aprender. Eu me julgo uma pessoa com intelecto suficiente para fazer. O que eu tenho é preguiça de aprender e tempo também. Meu tempo realmente, definitivamente, meu tempo é muito escasso, então peço perdão que hoje esse estudo, puxa, eu queria que tivesse muitas pessoas aqui para a gente aprender um pouco, que vai falar coisas muito legais sobre mediunidade. Hoje, no nosso estudo, a gente vai tirar vários mitos que eu vejo por aí, nas teorias conspiratórias do espiritismo, nas crenças espiritualistas. Eu vejo muita coisa. E às vezes pessoas me mandam coisa e eu falo assim, não é bem isso, né, que o seu dirigente falou, mas tudo bem, né? Então, o estudo de hoje vai ser bacana. Então, vamos lá, queridos. Estudo do Renovando Atitudes, capítulo 18, simplesmente um sentido. E ele inicia então, com uma passagem do capítulo 24, admira-se por vezes que a mediunidade, se não me engano, capítulo 24 é dai de graça que de graça recebestes, não é? Alguém sabe? Ah não, capítulo 24, tá vendo? Ele nem olha, o Jack, ele não tem, sabe? Nem isso ele faz. Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Pronto, não para candeia debaixo do alqueire. Então, essa passagem nós vamos ver em Mateus capítulo 5, versículo 15. Não se coloca a candeia embaixo do alqueire, mas no velador para iluminar o ambiente. E no versículo 16, para mim, uma das passagens mais bacanas, mais bonitas do Cristo. Assim fazei brilhar a vossa luz diante dos homens para que vejam... Fazei brilhar a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. Ou seja, através da nossa conduta, das nossas obras, da nossa atitude, fazemos a luz presente. Então, vamos lá. Admira-se, por vezes, que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. E mais abaixo, a mediunidade se prende a uma disposição orgânica, da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir e de falar. Aqui a gente já inicia uma coisa muito interessante. Disposição orgânica. Cuida dessa palavra. Guarda. Às vezes as pessoas pensam que a pessoa ela pode virar médium. Hoje a gente vai tirar muitos mitos. Eu espero, ao menos, né? Às vezes a pessoa pensa que ela pode virar médium. Eu quero ser médium. E eu falo assim, dá para ser menos um tiquinho? Porque é orgânico. É orgânico. Por exemplo,
Eu não posso ter cabelo louro. Não, mas eu quero, já entendi. Não, mas não dá. Dá para ser um cabelo louro encaracolado igual de anjinho, né? Não, Jack, teu cabelo o que você tem que é pouco é, sei lá que cor, preto, castanho escuro. É algo orgânico. Então, por favor, já vamos iniciar o nosso estudo entendendo isso. Não quer dizer que a gente não possa auxiliar para que isso desabroche, mas dizer que a pessoa que não tem essa capacidade e você dizer que ela vai ser, você vai ter o dom da vidência, da psicofonia, da psicometria, da psicografia, porque fazendo exercício não é assim, é orgânico, ok? A gente vai ver isso mais à frente. Mediunidade é uma percepção mental onde a alma registra, penetra e aguça seus sentidos, a fim de penetrar na essência das coisas e das pessoas. Lembrando mais uma vez, queridos, eu não faço a leitura do texto todo, mas eu não faço a leitura do texto todo, eu tiro somente algumas partes, ok? Então, a fim de penetrar na essência das coisas e das pessoas. Eu acho que eu já comentei isso aqui em alguma live, que algumas pessoas têm medo de falar comigo, com medo do que eu posso ver na pessoa e tudo mais. Eu falo, não, não é assim que funciona. Não é assim. E ainda que eu queira adentrar o campo espiritual de uma pessoa, mais de uma forma mais profunda e mais, não é, mais sólida, eu peço permissão, ok? Faculdade comum a todos é o nosso sexto sentido. Ou seja, o sentido que capta, interpreta, organiza, percebe e sintetiza os outros 5 sentidos conhecidos. Nossa humanidade, à medida que aprende a desenvolver suas impressões sensoriais básicas, automaticamente desenvolve também a mediunidade como consequência. Também conhecida como intuição ou inspiração, é ela quem define nossa interação com o mundo físico e espiritual. Algumas pessoas elas separam intuição de inspiração. Algumas pessoas dizem que intuição é algo quando a tua própria alma está te falando. Então você ouve a voz da sua própria alma. Inspiração é quando você é inspirado pelo mais alto. Na verdade, é somente uma questão de terminologia, não é algo que faça grandes diferenças, mas é importante nós entendermos isso. Mais à frente, ele nos diz: foram imensos os tempos da ignorância em que a ela eram atribuídas dádivas dos deuses ou barganhas demoníacas, porém, na atualidade, está cada vez mais sendo vista com maior naturalidade como um fenômeno espontâneo ligado às predisposições, e de novo ele diz, orgânicas dos indivíduos. E a gente para aqui um pouquinho. A mediunidade sempre existiu. Ok? Vamos ver isso na história da humanidade, que a mediunidade sempre existiu. Então nós vamos ver antes os pajés das tribos, como temos até hoje, os xamãs, os feiticeiros das tribos antigas, também como das tribos atuais, ou seja, os líderes espirituais, estas pessoas que possuem uma sensibilidade, eu costumo chamar a mediunidade de sensibilidade mais aguçada, eles já vinham com isso, certo? Então, sempre houve na história da humanidade. Nós vamos ver os oráculos, as pitonisas, os profetas do Antigo Testamento, as pessoas que possuíam os dons no Novo Testamento, eles não eram chamados de profetas, eram as pessoas que possuíam os carismas, os dons. Carisma e dom nada mais é do que mediunidade. Já vi que essa live hoje tinha que ser até às 11h30 da noite. Acabei de lembrar de Paulo agora. Eu acho que nem vai dar para a gente falar sobre como Paulo dizia que tinha que ser as reuniões mediúnicas no cristianismo primitivo. Jack tinha reunião mediúnica lá no cristianismo primitivo? Sim. E então, ela sempre esteve presente. Quando chega a Idade Média, Idade Medieval, o que acontece? Essas pessoas que possuem esses dons mais apurados, elas são taxadas de bruxos e bruxas. E então ela se esconde. Muito mais tarde, então, finalmente, no século XIX, na época do Iluminismo, as questões espirituais elas ficam muito patentes, principalmente através do espiritismo, através do magnetismo que já existia antes do espiritismo, e a seguir, então, nós vamos ver hoje em dia que
Mediunidade é interessante porque a mediunidade, é Kardec que vai falar sobre mediunidade e de repente hoje todo mundo é médium, né? Eu quero dizer, todo mundo assim, pessoas que não são espíritas são médiums. Então nós vamos ver esses famosos psíquicos americanos e pessoas que escrevem livros e que fazem coisas nos Estados Unidos ao redor do planeta todo, são médiums. Simples assim. Kardec vai dizer que médiums todos nós somos. Por quê? Toda live eu falo, né? Mesma questão, resposta da questão 459 do Livro dos Espíritos. Se eu sofro a influência dos espíritos, influenciam os espíritos em nossos atos e nossos pensamentos muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Ora, se eu sofro a influência dos espíritos, é que eu sinto, de alguma forma, ainda que eu não capte, ainda que eu não me dê conta, os espíritos. Portanto, médium, todos nós somos. No entanto, Kardec vai dizer que ele vai denominar de médium aqueles que possuem essa sensibilidade de uma forma mais ostensiva. Ou seja, seria o médium vidente, que ele vê, o médium audiente, o médium psicofônico, o espírito fala através da pessoa, psicografia, a pessoa escreve, médios de efeitos físicos, que existe uma grande doação de ectoplasma da pessoa e vão ocorrer os fenômenos físicos. Os poltergeists, por exemplo, é um efeito físico, é um fenômeno físico de mesas se moverem e tudo mais. Às vezes lâmpadas que estouram. Ai, Jack, na minha casa vive estourando lâmpada. Eu acho que eu sou um médium de efeito físico. Não, vai ver que a fiação que está ruim mesmo. Gente, nem tudo são os espíritos, tá? Não é porque a TV liga e desliga sozinho que são os espíritos. Na minha casa a TV vive ligando e desligando sozinho. O aparelho de som também. Sabe por quê? Porque às vezes dá um pico de energia e quando volta, pronto, liga a minha TV de madrugada. Tanto que a minha TV está sempre no mudo. Aí tem uma TV no quarto, às vezes estou dormindo, eu vejo que de repente está tudo brilhando. Não foi o espírito que ligou, não. Foi só um pico de energia. Por isso que eu já deixo no mudo, porque aí quando ela liga, pelo menos não fica aquele vozerio, né? Então, gente, vamos nos assustar menos. Lâmpadas que estouram pode ser uma fiação elétrica que não esteja boa, uma fiação elétrica antiga. Tem picos de energia onde você mora. Então, vamos. E pode ser efeito físico? Pode. Mas daí a ser, com muito respeito por todas as pessoas que acham que são médios de efeito físico, é muito mais provável que seja simplesmente uma questão elétrica. Agora, claro, se você deixa uma coisa aqui, você volta, ela está lá do outro lado, sim, isso é efeito físico. Uma cadeira está aqui, de repente ela está lá, sim. E aí precisamos verificar com uma questão mais apurada. A psicometria, que é uma coisa muito bacana, é você tocar um objeto e saber a história do objeto. Aí eu não sei se eu narrei aqui, eu só tive fenômenos de psicometria comigo, eu nem lembro, mas uma vez com certeza, uma ou duas vezes. Uma delas foi em 2013, na minha primeira peregrinação a Santiago. Eu estava numa igreja muito antiga, e eu estava com o celular na mão e eu ia tirar uma foto. E quando eu ia tirar a foto, eu encostei numa parede da igreja. E foi muito incrível, porque quando eu encostei, eu vi, eu voltei, o celular caiu da minha mão, eu fiquei ali encostado na parede um bom tempo, vivenciando toda aquela situação, até que alguém me bateu no ombro. Tá tudo bem, porque viu o celular cair no chão. E eu assim na parede, óbvio, né? Aí um outro peregrino vai falar, tá tudo bem, o que houve? Alguma coisa? Oi, quem sou eu? Onde é que eu tô? Não, tá tudo certo, me deixa aqui. Então, a mediunidade são essas capacidades que nós temos. Nós temos a clarividência e a clareaudiência, que muitas pessoas não entendem direito. Não vai dar para a gente explorar isso como a gente gostaria. Clarividência quer dizer visão clara. Por favor, entenda, clarividência e clareaudiência não é mediunidade. É animismo. Eu vou explicar. Clarividência e clareaudiência é a capacidade que você tem. Por exemplo, eu estou aqui, ok? E eu consigo ver o que está acontecendo, sei lá na casa do vizinho. Ou eu consigo ver o passado, ou eu consigo ver o futuro. Não é essencialmente eu ver um espírito, ok? Eu burlo o tempo e o espaço. Clareaudiência, mesma coisa. Eu estou aqui, de repente estou ouvindo alguma coisa, eu estou ouvindo uma palestra lá de Divaldo, por exemplo, sei lá em Salvador. Ou estou ouvindo algo que eu vi no passado, ou quem sabe algo que eu vi no futuro. Então, clarividência. Eu estou aqui, por exemplo, mas eu estou vendo o que está acontecendo, como eu falei, né, na casa do vizinho. Então, é isso. Não é
não é mediunidade. Clarividência, clareaudiência não é. É somente a sua alma se expandindo. É uma questão anímica, animismo da alma. Ok? Então vamos deixar isso mais ou menos claro. E vamos então falar um pouco. Não, ele vai falar mais um pouquinho. Além do mais, a facilidade de comunicarmos-nos com outras dimensões espirituais não é dada somente aos chamados agraciados ou dignos, conforme nossa estreita maneira de ver. E é óbvio, com muito respeito. Gente, é complicado e é delicado falar isso, mas precisamos falar para esclarecer. Então não vamos falar aqui com o propósito de denegrir, mas de esclarecer. A pessoa que bota uma faixa um outdoor no ônibus e bota médium espírita fulana de tal, traga o amor na palma da sua mão. Não, ela não é espírita, porque o espírita não cobra. A pessoa que está cobrando, ela não é espírita. E eu não tô, ela pode ser muitas coisas, só não é espírita. Não, mas eu acredito em Kardec, tudo bem, eu já entendi, mas uma das questões basilares da doutrina, Evangelho segundo Mateus capítulo 10, versículo 7, dai de graça o que de graça recebeste. É mediunidade, é de graça, eu não posso cobrar por algo que eu não paguei nada por ela. É simples assim, né? Então, essa é a questão. E então é por isso que não se cobra, por seja lá o que for, né? Nas casas espíritas não se cobra por nada. Nenhum dom mediúnico ele pode ser cobrado. Então, ela é médium sim, essa pessoa é médium, mas espírita não, né? E vamos tomar cuidado, porque essas pessoas, com o passar do tempo, essa mediunidade pode ser interrompida ou não, e mesmo que ela seja médium, não quer dizer que ela seja bem assistida. E ainda que você pague para ir numa médium, para fazer um trabalho, seja lá o que for, não se esqueça. Você está pagando para o ser humano. Para os espíritos, você vai permanecer devendo. Fique atento. Porque quem está fazendo são os espíritos. E pode ocorrer deles virem te cobrar o favor que eles te fizeram. Então, muita atenção. Vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 12. O bom médium não é aquele que tem facilidade de comunicação, mas é o que é somente assistido pelos bons espíritos. Ok? O bom médium não é aquele que tem facilidade de comunicação, mas é aquele que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. Entendeu? Essa é a questão. Então não quer dizer que porque a pessoa tem uma grande mediunidade, não quer dizer que ela esteja sendo bem assistida. Fiquemos atentos, fiquemos atentos. Eu gosto muito dessa passagem. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, tem 12. Hamed continua. Face a essa conjuntura, encontramos-la nos mais diferentes patamares evolutivos. Gente, de boa, assim, eu não estou julgando, não. Eu não estou julgando. Por exemplo, eu sou espírita, tá certo? Agora, se eu não fosse, não entendesse nada disso, de repente eu estou vendo espírito e está falando comigo, e eu tenho uma situação financeira um pouco complexa, e aí eu começo a ajudar as pessoas começam a vir até mim, e eu acho, poxa, eu podia, né? Minha situação é difícil, eu podia cobrar, né? E o espírito fala, sim, pode cobrar. Sabe, não existe julgamento, não. Eu só estou dizendo que é perigoso, às vezes. Por exemplo, você terminou, o seu namorado, sua namorada terminou com você, e você quer aquela criatura de qualquer jeito. E aí você pede, sei lá, fazer uma amarração do amor, acorrentar no amor, amarrar, sei lá o que é que você vai fazer. E o problema qual é? Pode ocorrer? Pode sim, viu? Pode ocorrer sim. Pode ocorrer sim. Mas não é do bem. Entende? Que as pessoas elas podem às vezes sofrer um processo obsessivo tal qual que, por exemplo, espíritos obsessores que passam a obsidiá-la possam fazê-la crer que ela está apaixonada por você, ou ele. Por incrível que pode parecer. Pode. Ok? Então cuidado. Às vezes você está ali com uma pessoa que, puxa, nossa, de repente ele voltou para mim, ele está muito apaixonado, ele está, ou ela, nossa, ele só tem olhos para mim. De repente, eu não estou dizendo que é uma regra, mas pode ser que ali exista, na verdade, um extremo complexo obsessivo naquela pessoa, para de repente só ter olhos com você. Então vamos tomar cuidado com o que a gente quer. Vamos respeitar o sentimento alheio. Se alguém não quer ficar conosco, paciência. O que a gente vai fazer? Não é verdade? Então, estejamos atentos.
Face a esta conjuntura, encontramos-la nos mais diferentes patamares evolutivos, desde as classes sociais e intelectivas mais diferenciadas até as mais variadas nacionalidades e credos religiosos. Em todos os lugares, como eu falei, xamãs, pajés, feiticeiros, sensitivos, que na verdade é a mesma coisa que médium, né? Os sensitivos americanos, médios de todos os lugares escrevendo livros por aí, não são. E tem os médios que dizem que são espíritas, escrevem livros espíritas e não são. Lá vai o Jack, né? O Jack, ele não. O Jack, ele tinha que aprender a ficar mais de boca calada, sabe? Há muito tempo atrás, uma pessoa, ela psicografa livros, né? E ela queria fazer um lançamento de um livro num lugar e tal. Não vou começar a dar nomes, não. Eu queria fazer um lançamento lá, você acha que podia e tal? Eu falei, não vai dar, meu irmão. Não, mas por quê? Olha aqui, é um livro, está psicografado. Eu falei, eu sei, é um livro psicografado, realmente. Eu sei, eu conheço os outros livros que você já psicografou. Então, qual é o problema? Eu falei, não é espírita. Não é porque um livro é psicografado que é um livro espírita. Vamos entender isso, que é um outro conceito que muitas pessoas não sabem. Existem literaturas psicografadas que não são da doutrina espírita. Porque vocês acham que ter espíritos escrevendo através de alguém é exclusividade da doutrina espírita? É óbvio que não. Então eu expliquei, ele não ficou muito contente, porque ele falou que era espírita, e eu falei, não é, desculpa. Enfim, sigamos, né? Então, vamos estar atentos a isso, correto? Vamos estar atentos, não é porque é psicografado que é espírita. Não precisa ir muito longe, já falamos muito dela, da Zíbia Gasparetto. Os primeiros livros da Zíbia eram espíritas, sim, os outros não. Depois de um tempo, ela pode escrever livros espiritualistas. E tá ótimo. Tá ótimo, simples assim, maravilhoso. Agora, vamos supor, se Zíbia falasse, eu queria lançar um livro, sei lá onde. Jack, você tem um centro espírita. Eu falei, mas não é espírita. Na minha casa é espírita, é um centro espírita. Se fosse um centro espiritualista, você seria muito bem-vinda. Ou qualquer outra pessoa. De novo, queridos, eu não estou falando que a literatura é ruim. O que eu estou falando é que não é espírita. Então, se eu tivesse um centro espírita e alguém quisesse fazer o lançamento de um livro psicografado pelos espíritos, mas não é espírita, e eu falei assim, não, e lembrando, né, gente, não tem vários espiritismos, tá? É um outro equívoco. Só tem um espiritismo, que é de Kardec. Quem cunha o termo espírita é Kardec. Então, os nossos irmãos de matriz africana, por exemplo, são umbandistas, candomblecistas, eles não são espíritas. Não existe espiritismo de mesa branca, gente. A não ser que no seu centro espírita eles botem uma toalha branca em cima da mesa. Tá, então é uma mesa branca, né? Gente, não tem isso. Isso é um equívoco, tá certo? Não vou adentrar o campo histórico, como é que centros de Umbanda e Candomblé incorporaram o nome espírita. É por causa das leis do início do século passado. É uma história longa, então não vou adentrar esse campo. Mas Umbanda é umbandecista, Candomblé é candomblecista, espírita só tem um, ok? A mediunidade sempre esteve presente entre as criaturas humanas desde as mais remotas primitividades, como nós já falamos. Olha o que Hamed diz agora. A propósito, não precisamos ter a preocupação de desenvolver a mediunidade, ele bota em aspas, porque ela por si só se desenvolverá. É imprescindível, entretanto, aperfeiçoá-la e esmerá-la, quando ela se manifestar espontaneamente, nunca forçá-la a acontecer. Gente, que bom, que não é o Jack que está falando. Eu sei, você não gostou, não concorda, não tem problema. Manda um e-mail para Hamed, manda um WhatsApp. Assim que terminar tudo, manda um WhatsApp e fala assim, olha, Hamed, desculpa, mas eu não concordo. Pronto, Hamed. Gente, olha só. Eu já falei que várias vezes, eu durante muitos anos eu dei aula na Comunhão Espírita de Brasília, no último nível do estudo sistematizado da doutrina espírita, era o estudo mediunidade nível 2. Eu era um dos professores. Professor não, né? Quem sou eu? Mas sei lá, eu era um dos bestinhos que ficava... Não, eu era o único bestinho, os outros eram professores. E eu era um bestinho que ficava ali na frente falando para as pessoas sobre mediunidade. E eu também tinha um grupo de educação da mediunidade. Então eu trabalhava em reuniões mediúnicas normais e eu também tinha um grupo de educação da mediunidade. Então, os alunos, quando chegavam ali no final, iam para diversos grupos de educação da mediunidade. Ué, Jack, mas desenvolver mediunidade, educação da mediunidade, então... Os alunos vinham, depois que terminavam, e a gente simplesmente colocava eles ali, ou seja, num ambiente fechado, preparado para a espiritualidade, para caso ele tivesse essa sensibilidade mais apurada, ela começasse a
desabrochar, a florescer. Essa é a questão. Então sempre tinham médios que seriam os famosos médios de sustentação. O que é o médio de sustentação? Não vê nada, não fala nada, não escreve nada, não é nada. Está ali. Para quem não sabe, reunião mediúnica sem médium de sustentação não dá. Quando eu era dirigente de reunião mediúnica, o que eu fazia? Se faltava médium de sustentação, eu entregava o grupo para o segundo dirigente, éramos 3 dirigentes, eu dirigente principal, mais 2 dirigentes substitutos, eu entregava para o dirigente substituto e eu ficava como médium de sustentação. E às vezes as pessoas, Jack, mas você é o dirigente, você tem que estar. Eu falei, não sou nada não. Vou ficar aqui sustentação. O que é sustentação? Médio de sustentação. Você só fica ali fazendo preces, recolhido, concentrado, para que as suas energias possam ser bem utilizadas pela espiritualidade maior. De outras vezes também faltavam médios psicofônicos, ou seja, os espíritos falam através das pessoas. De novo, eu entregava a direção do grupo para o dirigente substituto e eu passava a atuar como médium psicofônico. Eu já falei isso aqui, a minha mediunidade é muito bem tranquila. É algo, se eu tiver que fazer uma psicografia, uma psicofonia, eu simplesmente tiver como médium de sustentação ou como dirigente, não me afeta de forma alguma. Se eu posso usar esse termo, não vou dizer que a minha mediunidade é muito bem educada. Eu acho que esse termo não é isso. Mas sei lá qual é o termo, entendeu? Então, quando os alunos vão para o grupo de educação da mediunidade, não é desenvolver a mediunidade. Se ele tem a mediunidade, ali aos poucos, aí você fica atento ao aluno que está frequentando agora essa reunião mediúnica, e aí você pergunta para ele, oi, está tudo bem? Você está sentindo alguma coisa? E não estou sentindo nada. E vou contar uma história. Há muitos anos atrás, uma médium que eu respeito muito, 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 não vou adentrar em detalhes também, ela chegou para mim e falou assim, mas você é uma porta, você não vê nada, você não fala nada, não ouve nada. Aí o meu mentor chegou para mim e falou assim, ele não me chama de Jack, ele me chama por outro nome, ele falou, pois é, fulano, que bom que você é uma porta, não é mesmo? Porque porta ao menos nós podemos abrir. Já pensou se você fosse uma muralha? Que trabalho que ia dar pra gente? Isso virou uma piada minha íntima. Eu achei isso muito engraçado, eu nunca esqueci. Então é ali, né? Então a gente vai até a pessoa que está vindo, o aluno, né? E às vezes a gente fala, não, Jack, tô sentindo frio, tô sentindo calor, tô com vontade de chorar. Nossa, Jack, estou sentindo uma raiva. E a gente então senta ali com a pessoa ao lado e tenta entender todo esse processo, né? E dando segurança para que ele permita que a espiritualidade maior ou algum amigo sofredor ele venha através dele para dar uma possível mensagem. Então isso é educar a mediunidade, não é desenvolver. Não é isso. E tal, vou desenvolver isso, vou desenvolver aquilo. Hamed vai dizer uma coisa aqui na frente. Ele vai dizer assim, nunca forçá-la a acontecer, porque em vez de deixarmos transcorrer o processo natural, nós iremos simplesmente fazer força, ou melhor, agir improdutivamente. E eu respeito profundamente todas eu conheço muitos lugares que fazem esse desenvolvimento, né? Não, você vai sair daqui vendo, falando, escrevendo, eu não sei como é, então peço perdão pela minha ignorância, mas o que é mediunidade? Vamos lá. Eu separei até aqui um texto, assim que eu achar, né? Aqui. A mediunidade ela está localizada na glândula pineal, ok? Por que é orgânica? Porque a mediunidade está ligada diretamente a cristais de apatita localizados na glândula pineal. E vamos ver aqui o que Chico, é um texto muito bom, eu não sei o nome do texto, mas o título do texto, para quem quiser, já gravei. Mediunidade, cristais no cérebro. E o site é somostodosum.com.br. Vou repetir. Bota lá no Google, então. Mediunidade, cristais no cérebro. E aí o site é Somos Todos Um. Então, quando você vai aparecer vários, quando aparecer esse, você clica, ok? Quem esquecer, quem não gravar, me avise que eu aviso aqui. Vamos ver o que Chico vai falar. Então, é um texto muito bom, muito bom, muito bom. Vou ler só o começo, ok? O começo é fundamental. Vai falar sobre a glândula pineal.
A glândula pineal, a epífise neural, glândula pineal ou simplesmente pineal, é uma pequena glândula endócrina localizada perto do centro do cérebro, entre os dois hemisférios, acima do aqueduto de Sylvius e abaixo do bordelete do corpo caloso, na parte anterior e superior dos tubérculos quadrigêmeos, na parte posterior do ventrículo médio. Está preso por diversos pedúnculos. Pronto! Olha que legal! Todos nós já entendemos agora. Entendeu o que é? Tá aqui? Quer que eu repita? Não, não vou repetir porque essa foi minha piada da noite. Mas está escrito aqui, ok? Porque é o termo científico. Vamos ver aqui mais abaixo o que está escrito. Os médiuns ostensivos se preparariam por 10 ou 20 anos, ainda no plano espiritual, antes de nascerem, para planejarem um corpo físico especialmente voltado para a geração e maior concentração de cristais de apatita no cérebro. Somente assim o ser, ao nascer no mundo, já haveria com o organismo físico preparado para manifestar a mediunidade. Entendeu? É orgânico. Por favor, é orgânico. Nos indivíduos que não passassem por esta preparação prévia, a pineal seria apenas um centro de intuição, mas jamais de mediunidade ostensiva. Gente, está escrito aqui. Olha o que Chico vai dizer. Chico ainda alertou que após o ano 2000, muitos seriam os charlatães... Não, não é isso aqui. Ou é? É isso mesmo, é isso mesmo. Chico ainda alertou que após o ano 2000, muitos seriam os charlatões místicos, esotéricos ou teóricos que venderiam a ideia de que a pineal pudesse ser ativada. Mas isso seria impossível, já que esse processo só poderia ser feito antes da encarnação no centro de planejamento das encarnações. Comentou que muitos viveriam a ilusão de se crerem capazes de ativar funções mediúnicas através da pineal, mas o máximo que conseguiriam seria melhorar levemente a intuição. Gente, na dúvida, vamos estudar. Eu vejo muitas questões, em muitos lugares, eu não vou adiantar esse campo aqui, mas eu vejo pessoas falando coisa, então eu falo... Aí eu geralmente me calo, aí se pedem para falar, gente, está aqui, tá certo? Não tem essa de, faça o curso, pague não sei quanto, ou vem aqui, ou vem acolá. Não existe isso, tá? Se você é médium, você é médium. É orgânico. De novo, é orgânico, ok? Então, se você nasceu com esses lindos olhos azuis que eu tenho, não é azul? Verdes? Não, não é verde. Se você nasceu com o olho assim, dessa cor, castanho, seja lá que for, sabe quando que vai ser azul? Nunca. É orgânico, por favor, entenda. Tá bom? Então, sereniza seu coração. Ai, Jack, eu nunca vou ser médium. Seja uma boa pessoa, por favor. Pode ser? Seja uma boa pessoa, né? Eu acho que isso está de bom tamanho. Sigamos. Faltando 15 minutos, né? Seja lá onde foi que eu parei. E agora lá no final já. A sensibilização progressiva da humanidade é uma realidade. Ela se processa nos tempos atuais de maneira indiscutível, pois, em verdade, o Espírito é derramado sobre toda a carne. Ele vai falar, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 17, ou é 2, versículo 17? 1 é 2. O Espírito será derramado sobre toda a carne. É um dos sinais do Apocalipse, digamos algo assim. Tornando os efeitos espirituais cada vez mais eloquentes, incontestáveis e generalizados. Está escrito aqui embaixo. 2,7. 2,17. Vamos falar então um pouco sobre, rapidamente, temos ainda uns, não sei quanto tempo, deixa eu ver aqui o cronômetro. Temos ainda 14 minutos. Vamos ver então que no Antigo Testamento os médiuns eram chamados de profetas. No Novo Testamento eles vão ser chamados daqueles que possuem os dons, os carismas. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. Sabe aquela famosa passagem, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 13? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Você lembra dessa passagem? Você lembra que a minha boca está sangrando? Não está, mas está seca. E aí, quando a gente olha, a gente pensa que Paulo está falando de amor, de caridade, né? Equívoco. Paulo está falando de mediunidade, por incrível que possa parecer. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. Capítulo 12, por exemplo, versículo 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil.
Capítulo 12 ele vai dizer sobre, e no capítulo 14 ele vai dizer sobre os tipos de mediunidade. Então ele vai dizer que existem os dons de curar, os dons de profetizar. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, o dom de profetizar não é o dom de ver o futuro. O dom de profetizar é o que a gente chama de psicofonia. É o que a gente chama de psicofonia. Ele vai dizer que o dom da profecia serve para edificar, consolar e exortar. Não é para dizer o futuro. A profecia serve para edificar, exortar e consolar. É psicofonia, os espíritos falando. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 19, um espírito falando. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 28 e 29, os fariseus falando sobre os espíritos. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 28, sobre os espíritos, o espírito falando. Então, primeiramente, 10, 19, o espírito falando com Pedro, 13, 28, ou é 11, 3? Não, vamos ver aqui, já esqueci. Eu não estudo, né? Eu tenho que estudar, né? Mas vai falar que aí, então, vai ser um espírito falando com Paulo e Barnabé. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 e 1. Está lá na tua Bíblia, é só ir lá olhar. Ouvi a todos os espíritos, não calei o dom das profecias, não calei os espíritos, ouvi tudo e retende o bem. É Paulo falando, que é exatamente o que Erasto vai nos dizer, passe tudo pelo crivo da razão. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 1 e 2. Ouvi a todos os espíritos, mas verifiquem se eles procedem de Deus, porque já muito falsos profetas se têm levantado. Está lá, gente. Não é espiritismo, está na Bíblia, no Novo Testamento. Agora eu fiquei curioso se é 10, 19 e 11, 28 que eu falei, né? Atos 10, 11, 28. Vamos ver se é. Mas eu acho que é assim. 11, 28, 13, 2. É isso mesmo. Então, Atos 10, 19, 11, 28, 13, 2 e 23, 8 e 9. Pronto, está aí. Sendo que... anotou? Não anotou? Lamentável. Devia ter anotado. E a gente vai ver então que no Novo Testamento ele vai falar isso. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 28, por exemplo, Paulo vai dizer assim, que se um ou mais espíritos estiverem falando, que é para uma pessoa, um dos médios se calar para que o outro fale. O que ele vai dizer também? O famoso dom das línguas. Com todo respeito, queridos, por tudo que se é dito a respeito dos dons das línguas, a primeira epístola de Paulo, capítulo 14, versículo 28, que fala isso, então eu falei há pouco errado. Ele vai falar o seguinte... Ele vai falar que, se tiver alguém falando alguma língua, que é a língua dos anjos, que algumas outras denominações religiosas se utilizam, mas que ninguém entender, a pessoa deve se calar. Eu espero que ninguém se ofenda com o que eu estou dizendo, mas tanto que agora eu vou pegar para repetir literalmente o que Paulo vai nos dizer. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 28. Olha aqui o que ele diz. Pronto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 27 e 28. E se alguém falar em outra língua, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Olha o que eles vão dizer agora no versículo 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e fale com Deus. Gente, é Paulo, está aqui no Novo Testamento, está na Bíblia. Então, com muito respeito, de novo, se em algum lugar existem pessoas falando línguas, e eu já vi muito disso em outras denominações cristãs, é com imenso respeito, falando coisas completamente ininteligíveis, as pessoas falam a língua dos anjos. Paulo está dizendo para não falar. O fundador do cristianismo está dizendo que é para não falar. Não sou eu. Entende? Então... o que a gente vê é um movimento em busca do sobrenatural em outras denominações cristãs, as pessoas ficando aparvalhadas. Nossa, está falando em outras línguas. Desculpa, ele está falando para não falar. Qual a parte que a gente não está entendendo? É para nós vermos, mais uma vez, queridos, como, infelizmente, a ignorância campeia. E as pessoas são dominadas pela ignorância sem buscar estudo, verdade, conhecimento, para saber se é isso mesmo. Está aqui. Não. Se você estiver falando uma língua que não tenha lógica, que ninguém entenda, que ninguém saiba o que você está falando, por favor, se cale. O que mais ele vai falar aqui? Todos poderes profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e sejam consolados. Você lembra o que eu falei há pouco? E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas.
Quem quer dizer aqui profeta? Médium. Então, o espírito que vai falar esteja sujeito ao médium, ou seja, é exatamente o que a gente faz nas reuniões mediúnicas. Ora, se eu vou dar uma comunicação psicofônica, o espírito vai falar através de mim, e ele quer começar a falar palavrão, eu não vou falar palavrão. Viram o que Paulo diz? Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, ou seja, se o espírito quer falar através de mim, quer falar um palavrão, não. Desculpe, não vou falar. É assim que funciona. Que mais o que eles falam aqui? Vamos ver na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Também tem uma passagem interessante. Capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, ele vai falar sobre os dons espirituais, né? Versículo 7, eu já falei, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Agora, no versículo 28, ele vai dizer qual a importância dos médios nas igrejas por ele fundadas. E isso foi algo muito complicado para a teologia do cristianismo primitivo. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, ou seja, os primeiros apóstolos, ele era um apóstolo. Em segundo lugar, os profetas. Paulo vai colocar os médios em segundo lugar, ou seja, após os apóstolos, aqueles que teriam mais importante nas igrejas seriam os profetas, os médios. Em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de língua. E aí a seguir, no capítulo 13, ele vai falar, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que sou, como sino que tine. Falasse a língua dos homens e dos anjos. Ele está falando de mediunidade, entenderam? Então, sempre entendendo, a mediunidade é como o Google, é como o dinheiro. Você dá bom uso ou não. E, de novo, quer ser médium para quê? Né? Ainda outro dia, numa das lives que a gente fez, né, eu falei isso, né? Eu quero ver os espíritos. E você acha que você vai ver quem? Bezerra de Menezes na sua frente? Sério que você acha isso? Desculpa, você está bem equivocado. Bem equivocado. Você vai ver todo tipo de espíritos. E, eventualmente, muito raramente, pode até ver o seu anjo da guarda, que é um espírito mais evoluído que você, sem dúvida. E mediunidade, queridos. Quer saber qual é a melhor mediunidade? A mediunidade é você ser bom. As pessoas querem ser médios para ir trabalhar em reunião mediúnica. E eu falo assim, sim, mas tem tanto vivo precisando da sua ajuda. Eu me lembro há muito tempo atrás, uma pessoa que eu conhecia, ela chegou para mim assim, falou assim, Jack, vem cá, eu preciso te falar uma coisa. Essa pessoa era de onde eu trabalhava e ela descobriu, ela soube que eu era espírita. Eu preciso te falar uma coisa. Vem cá. Ai, meu Deus, o que houve? Essa pessoa chegou para mim e falou assim, eu sou médium. Aí eu, E? Eu sou médium. Eu falei, então, já entendi, você é médium. E daí? É interessante isso, né? As pessoas às vezes veem pessoas que são médiums, mesmo de casas espíritas, é com imenso respeito que eu digo, e acho que a pessoa, por ser médium, é santo. Não, desculpa, você está equivocado. Só quer dizer que organicamente ela tem essa capacidade, um pouquinho mais apurada. Não quer dizer que ela seja uma pessoa boa. Eu conheço. Lá vai o Jack, né? Eu conheci lá na Conchinchina vários médiums que eles eram médiums 2 horas por semana. 2 horas por semana eles iam ali na reunião mediúnica e tinham psicofonia, psicografia. Durante as 144 horas semanais, 2 horas ele era médium. Ou ela, era lá da Conchinchina, o centro que tem lá na Conchinchina, fica no iglu, você entra na Sibéria, vai até a terceira geleira, vira à esquerda, anda 77 quilômetros, pega uma barca, nada, atravessa 45 quilômetros de balsa, vai até o outro lado da geleira, sétimo iglu. Olha ali, é lá esse lugar é lá. E aí, eu conheci pessoas que 2 horas por semana eram médiums espíritas, 142 horas por semana, pessoas difíceis. Então, gente, não é porque é médium que é melhor ou que é pior, não. Tanto que tem
Mãe fulano de tal, traga o amor da palma da sua mão. É uma médium. Não quer dizer que ela seja médium assistida por bons espíritos. E, de novo, não estou fazendo aqui nenhum tipo de critério ou julgamento. Eu tenho certeza que existem muitas pessoas que trabalham por dinheiro e que são muito bem assistidas, ok? Já conversamos sobre o livro Loucura e Obsessão, dos trabalhos que são feitos em uma casa de Umbanda. Eu não sei, não sei se, por exemplo, as casas de Umbanda cobram alguma coisa, eu acho que não, mas é só para a gente entender que às vezes a gente pensa que, sei lá, se no espiritismo é ruim. Não, pode ser uma pessoa boa, somente que cobrar é complicado. Dai de graça o que de graça recebeis, ok? Queridos, 57 minutos, então lembrando que quando termina a live, 5 minutos para eu baixar o vídeo no IGTV, 5 minutos depois nós retornamos, então, abrindo para perguntas e respostas. Então, eu tenho muito para aprender com vocês, então, por favor, fiquem para que eu possa aprender alguma coisa nessa minha existência, né? Basicamente, o que é importante a gente aprender aqui? O que a gente viu aqui? A mediunidade, se você já tem, com estudo, e depois de terminar um estudo, você adentrando uma reunião de educação da mediunidade, então aí sim a espiritualidade vai falar, o Jack ele já fez, já estudou, ele já está pronto. Então, quando ele chegar lá na educação da mediunidade, vamos então fazer com que ele fique mais sensibilizado. Aí pode haver essa reverberação, se eu posso me utilizar desse termo, dos cristais de apatita, para você ficar mais sensibilizado e aí sim você dar vazão. E às vezes você só vai ser psicofônico, às vezes vai ser só psicógrafo, às vezes você vai ser psicopictógrafo, desenha, faz desenhos. Eu tenho um desenho de uma psicopictografia, vou até trazer aqui. Se der tempo, eu vou lá no meu quadro, vou pegar o quadro, vou trazer aqui para vocês verem uma psicopictografia linda que eu ganhei. Então, basicamente é isso, certo? 2 minutos. Tenho certeza que na volta é uma pena. Eu queria ter sido marqueteiro para ter umas 1.000 pessoas aqui ouvindo para tirar alguns mitos sobre a mediunidade, né? Queridos, vamos então fazer a nossa prece e retornamos então às 21h05, ok? Aos que não puderem, aos que não quiserem ficar, gratidão imensa, gratidão imensa. Amanhã venham para o nosso estudo de Joana de Ângeles, relacionamentos humanos, amor, sexualidade. É Joana. O Jack não vale a pena, mas Joana vale. Façamos a nossa prece. Senhor Jesus, gratidão imensa, Senhor. Gratidão imensa pela oportunidade de aprendizado. Em uma quinta-feira, que se a semana já vai chegando ao final. Gratidão imensa, Senhor, pela essa oportunidade, por esse presente que Tu nos dá. Gratidão imensa pela equipe espiritual do Mais Alto que se faz aqui presente. Agradecemos aos nossos irmãos. Agradecemos. E agradecemos a todas as micro-equipes espirituais formadas em cada um dos lares, formando salas de aula, nos auxiliando a nós encarnados e aos desencarnados que igualmente permanecem nesses estudos que fazemos. Sustenta-nos, Senhor, nas nossas imensas fragilidades e ajuda-nos a sermos melhores. E dessa forma, então, em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, nós damos por encerrada a primeira parte do nosso estudo de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Queridos, gratidão imensa, imensa. Muita paz. Muita paz.